muita alegria, mais um ano começando, né? Segundo domingo do ano, e o Senhor concede o privilégio de ministrar a palavra. Confesso que essa palavra falou muito mais ao meu coração, acredito que o coração de cada um ou vai falar, porque se trata de uma coisa assim que Deus vem trabalhando na minha vida há algum tempo, e depois que eu entendi isso, amados, eu acredito que eu tenho acho que um pouco de autoridade para poder ministrar na vida de vocês. Amém? Amém. Todos acharam aí? Que Deus possa falar grandemente no teu coração. Abra o teu coração. Que a sua atenção seja voltada agora para a palavra. Esquece o Tiago aqui e pensa na palavra de Deus. A palavra falando o teu coração, ministrando diretamente o interior, à medida da necessidade. O Espírito vai falar com você, amém? Diz assim a palavra. Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao 6. Deus disse ao profeta Jeremias: dispõe-te, ou levanta-te, ou vai-te, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Percebe que Jeremias ele vai e ele encontra o oleiro já trabalhando. O oleiro já está trabalhando. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Abaixe sua fronte, eu quero orar, fazer uma oração rápida. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio da tua palavra e pela responsabilidade, ó Deus, que o Senhor concede. Peço que o Senhor, através do teu Espírito, fale por mim, fale à medida da necessidade da tua igreja, porque eu sem ti eu nada posso fazer, ó Deus. Usa-me como instrumento, Pai, que a tua palavra seja poder e vida na vida dos meus irmãos, na vida da tua igreja e daqueles que nos ouvem agora neste momento. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. A temática desta noite, sem delongas, significa o seguinte: cada um poderia dar um tema para esse versículo, para esse texto, mas falou fortemente no meu coração: necessito de restauração. Então, só para os corajosos, coloque o seu nome. Eu necessito, eu, Tiago, preciso de restauração. Você precisa de restauração? Então coloque o seu nome lá. É uma palavra, amados, que nos tira da zona de conforto e nos coloca diante do Eterno para saber aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer de nós. Você quer continuar a sua vida como o ano passado, ou você quer ser melhor? Você quer ser uma versão melhor para a glória de Deus? O que você quer? Então é uma questão de posicionamento. Quando lembramos de nossas vidas em várias etapas e períodos, feche os seus olhos por um instante, quero fazer essa dinâmica com vocês, e imagina aí, nos anos passados, coisas que marcaram vocês, sejam coisas boas ou coisas ruins. De fato, nós deparamos com inúmeras situações que nos marcam. Às vezes ficamos estigmatizados, às vezes felizes com algumas situações, às vezes não, porque as coisas não deram certo. Mas a ação do tempo, a exposição a ele, faz com que as mudanças aconteçam. Se tornamos diferentes de maneira de pensar, de agir e decidir. Isso significa que, de alguma forma, você está mudando. Você está passando por um processo de transformação. Ainda assim, sobre esse aspecto, podemos pontuar o quanto essas marcas nas nossas vidas nos tiram de um posicionamento e colocam em outro. E, na maioria das vezes, nos colocam numa posição que você não quer estar. É muito bom quando você está na sua casa e você, de uma forma até mesmo tímida, fala assim: Senhor, eu não vou fazer isso agora, eu vou começar a servi-lo depois, primeiramente eu preciso fazer isso. E você vai postergando,
Você vai procrastinando e você vai deixando. E as coisas começam a estreitar para você. E aí você começa a perceber que é a ação de Deus na sua vida te colocando na posição que Ele quer. E muitas vezes nós permitimos o nosso coração ficar embrutecido, endurecido, e nós não fazemos aquilo que Ele quer. Por isso a necessidade de descer à casa do oleiro. Alguém quer descer à casa do oleiro aqui juntamente comigo hoje? Uns 5, 6 vai comigo, não estou sozinho, glória a Deus. Mas, amados irmãos, quando Deus diz a Jeremias, dispõe-te, algumas versões está dessa forma, outras diz levanta-te, na NVI, vai, espera-se uma ação do profeta. Percebe que Deus está falando agora e ensinando o profeta, não está usando o homem que fala com o povo, mas está ensinando o profeta para ele aprender e ir até o povo. Então aprendo aqui 3 lições a observar. Aprenda isso, isso aqui é um fato, você vai ver um monte de gente falando isso, não é nada novo, mas você precisa ouvir isso de novo. Tudo que está no campo da minha capacidade para fazer, Deus espera que você faça a sua parte. Vou falar de uma forma diferente. Tudo que é da minha capacidade, Deus não vai mover uma palha por você. Você tem que fazer. Toda ação é humana, mas a reação é divina. A ação humana são os meus passos na direção em fé ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo executa, o Deus que tudo pode. Ele pode mudar todas as coisas. Entenda isso. Olha só, clama a mim, ação humana, responder-te-ei, reação divina. Aquele que pede ação humana, recebe ação divina. Aquele que bate, ação humana, a porta se abre, reação divina. Estender o cajado, ação humana, mar aberto, reação divina. Vocês estão entendendo? Então diz um glória a Deus aí para saber que vocês estão comigo. Pisar no Jordão, ação humana, Jordão aberto, reação divina. Percebe que existe um link ligando as coisas, né? Eu vou até a direção daquilo que Deus está esperando que eu faça. Essa é a mensagem do dia de hoje para a gente aqui. Rodear as muralhas de Jericó, ação humana, muralhas caídas, reação divina. Jogar a pedra com a funda, ação humana, gigante caído, a reação divina. E para fechar aqui, tocar as vestes, ação humana, hemorragia curada, reação divina. Deus está esperando você. Está esperando a sua reação. Não adianta você ficar sentado no sofá da sua casa, não adianta você ficar dando desculpas, ficar se auto-boicotando. Deus está esperando uma reação sua, o agir na direção dEle. É isso que Ele está esperando nesse ano de 2023 na sua vida. Segundo, seja esforçado para sair do estado de inércia. Hoje existe um imobilismo humano, as pessoas travadas, paradas, pessoas com medo, falta de coragem, falta de intrepidez. Deus quer que você seja intrépido, Deus quer que você avance, que você caminhe na direção, porque o seu milagre já está pronto. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz assim, pelo poder de Deus entendemos que as coisas que se movem, que acontecem, não são feitas daquilo que a gente vê, daquilo que é aparente. E no Salmo 33 ele fala assim, porque falou, tudo se fez, mandou, logo tudo apareceu. Deus traz a existência pelo poder da sua palavra. Terceiro, sempre haverá necessidade de sermos restaurados. Você pode pegar a pessoa mais crente do Brasil, do mundo, ele vai ter que descer lá também. Às vezes pessoas assim, de uma forma figurada, você desce para ser tratado na olaria, você chega lá, mas você aqui, você é tão conhecido, tão famoso, tão cheio de Deus, tão espiritual, mas por que você está aqui? Ele fala assim, porque esse é o segredo dos ungidos do Senhor. Esse é o grande segredo. Se deixar ser tratado pelo Deus Altíssimo. E aí, amados,
Deus me ama como eu sou, mas não me deixa como estou. Ele quer de mim melhorias, ou melhor, Ele quer transformar a minha vida, Ele quer me restaurar, Ele quer tratar o meu interior. Primeiro, reconheça: Deus me ama como sou, mas não me deixa como estou. Olha para o histórico do povo de Israel. Um povo que estava andando na presença de Deus, de repente se apostatava, vinha a destruição, o vilipêndio, a vergonha. E olha só, pegando apenas um fragmento, um excerto do profeta Jeremias, que ele diz assim: ele foi recomendado, a mensagem de Jeremias, ele foi recomendado, ou recomendava ao povo, para que o povo aceitasse o cativeiro na Babilônia. Você quer ser profeta desse jeito? A sua mensagem principal era essa. Falou assim: olhe para o Senhor, porque lá na frente há o cativeiro. 70 e poucos anos no cativeiro. Sabe o que eles faziam? Historiadores dizem que o povo fazia assim, acusando, falou assim: isso não virá a nós, isso é conversa desse profeta aí. As pessoas não acreditavam. Aí no Salmo 137, diz que eles penduravam as suas harpas, quando eles estavam escoltados pelos soldados babilônicos. E eles pediam assim, falavam assim: toque uma canção de Israel para nos alegrar. Diz que eles não tinham coragem, porque quando eles pegavam as suas harpas para lembrar dos grandes feitos de Israel, eles lembravam das profecias, de tudo aquilo que tinha sido cantado, que outrora tinha sido sentido de alegria, não havia mais alegria. Por quê? Porque eles desprezaram e esqueceram das palavras do Senhor. Mas, amados, primeiramente, para a gente entrar nessa simbologia de nós como vaso na mão do oleiro, eu quero apresentar algumas etapas de um vaso. Segundo os geólogos, existem 200 tipos de barro, mas apenas 8 servem para fazer vaso. O oleiro conhece cada barro clinicamente, minuciosamente. Na construção do vaso, o primeiro processo é a escolha do barro. E essa escolha se dá quando o barro está no estado bruto. No lugar chamado barreiro, quando o barro se encontra nesse estado, somente o oleiro conhece qual é o barro apropriado para se fazer um vaso, e um vaso com um propósito. Entenda que o barro não é apenas uma matéria-prima qualquer, ela deve ser escolhida e apropriada para o seu propósito. João 15, versículo 16 diz: você não me escolheram, mas eu escolhi. Aqui está falando o oleiro Jesus. Eu escolhi vocês. É eu que escolho cada um de vocês. Ele sabe de todas as coisas, vocês sabem bem disso. Mas olha só, naquela caminhada ali pela vida, onde 300 milhões de espermatozoides tentam bater com o ímpeto para entrar, muitos morrem pelo caminho, muitos batem e não entram. Só que quando você entra, ele te chama pelo nome e fala assim: eu vou usar você, campeão. Entra, para a alegria do teu Senhor. Entra porque eu vou te usar poderosamente na terra dos viventes. Ele escolhe você. E aqui está você hoje. Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Lembra que eu falei que quando Jeremias chegou até ali a casa do oleiro, o que aconteceu? Que a obra já estava começando, ele já estava trabalhando. O que significa que desde o princípio da tua formação, ainda em estágio embrionário, Deus já tinha planos, mas Ele já estava trabalhando a seu respeito, fazendo grandes coisas, e vai trabalhar ainda muito mais, viu? Pode ficar firme. Mas para se tornar um vaso de barro, você tem que passar pelo menos por 7 processos. O primeiro deles é a extração, como eu disse, é a escolha, processo extremamente importante. Você é escolhido clinicamente, minuciosamente. Segundo, peneirar o barro, é tirar o barro, as pedras, as raízes das árvores podres, os galhos secos, areia grossa, todo lixo que não pertence ao barro, para que você seja purificado. Isso lembra um pouco da santificação inicial. Terceiro, amassar o barro, aquilo que antes era visto como torrões secos duros, agora será umedecido como água, depois pisado e ainda amassado pelo oleiro. Ser amassado não é uma situação muito gostosa, né? Você ser pressionado,
está num motivo de desconforto agora. Nós não gostamos disso. No processo de amassar, aparece mais sujeira, você sabia disso? Todo barro traz algum tipo de impureza. Não obstante o lugar onde foi apanhado, enquanto toda a sujeira não for tirada, o barro não está pronto para ir às rodas. Então o processo é vagaroso. Olha para o seu irmão e fala, tenha paciência. Faz que nem o Chaves, ninguém tem paciência comigo. Isso aí é só para descontrair, tá? Quarto, é um longo período de curtição. O barro é coberto por uma lona preta. Nesse período será extraído o oxigênio e se formam bolhas. Para não ter essas bolhas, é necessário passar por esse período de curtição. E aí, a bolha de ar que pode acontecer, né, uma consistência maior, e você não passa pelo processo de trincamento, quando vai sendo exposto a outros processos. Então tem que tirar todo o oxigênio. O quinto, a moldagem do barro. O oleiro coloca sobre as rodas, vai amassando de dentro para fora, no movimento circular e dando forma. Em um curto espaço de tempo, nas mãos, você vai tendo uma forma de vaso, conforme a vontade do oleiro. É por isso a especificidade das pessoas, né? Cada um tem a sua. Já percebeu que Deus não faz duas pessoas iguais, com o mesmo pensamento, com a mesma forma, com a mesma impressão digital? Não faz, porque você é único para Deus, e Deus quer usá-lo dessa maneira. O sexto processo é a secagem. A secagem, depois que o vaso fica pronto, ele é colocado sobre uma espécie de cabide na sombra, e ele vai sendo colocado ao vento, até que se enxugue e fique resistente ao último estágio, que é passar pelo fogo, a fornalha. O vaso precisa passar 24 horas dentro de uma temperatura altíssima, mas o oleiro sabe que ele suporta isso. Fique tranquilo, ele sabe o quanto você suporta. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo e resistente. E é nessa hora que ele é purificado de toda impureza interna, não aparente, e do mau cheiro. Você sabia que dá mau cheiro também? É só quando é colocado nessa fornalha que você verdadeiramente é limpo. 1 Pedro 1,7 diz assim, para que a vossa fé é muito mais preciosa do que ouro que perece, embora é provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Entenda uma coisa, você está sendo preparado para receber a riqueza das riquezas. Não há nada que possa ser comparado o que há de ser colocado dentro desse vaso. Posso ouvir um amém? Amém. Você carrega essa riqueza juntamente com você. Algumas considerações rápidas sobre o texto. Em Jeremias 18, o Senhor Deus compara seu relacionamento com Judá da mesma maneira que o oleiro trata o vaso. Da mesma forma que o oleiro é capaz de fazer o que quiser com o barro, ele é capaz de fazer o que quiser comigo e com você. Você tem coragem de dizer essa noite, falar assim, Senhor, faça comigo o que bem queres. Uma certa vez um amigo cristão, perguntei para ele, falou assim, cara, você pode experimentar tanto de Deus, o que te impede? Ele falou assim, eu tenho medo do que Deus pode fazer comigo. Tem algumas pessoas que têm medo, mas saiba de uma coisa, Deus te chamou para ser um tesouro precioso em suas mãos. Não é por você, é porque Ele está na sua vida, é porque Ele está e mora dentro de você. Tem uma ilustração que faz com que a gente reflita de uma forma, acho que um pouco mais profunda, a respeito dessa temática, desse texto. Um certo oleiro, ele pegou uma porção de barro, argila, e colocou em cima de uma mesa e dividiu em 3 partes. A mesma argila, dividiu em 3 partes. A primeira parte pediu para ser feita uma peça artística que tirasse toda a impureza e fizesse um vaso limpo. Mas disse, não quero ir ao fogo, pois não suporto o fogo. A segunda porção disse, eu não sou como esse meu amigo ao lado,
posso ser queimado. Não preciso ser muito belo, mas quero ser forte. Só que não gosto de ser amassado e manuseado. E depois a terceira porção disse: eu gostaria que o Senhor fizesse de mim um vaso tão belo como o primeiro e forte como o segundo. E para isso estou disposto a ser manuseado, ir ao fogo, e quero ser útil às pessoas, ser forte, ser resistente e durável. Ouça bem, o oleiro assim fez e colocou os 3 vasos para serem vendidos. O primeiro não pôde ser vendido porque caiu, quebrou no chão. Não tinha resistência nenhuma. O segundo era forte, mas era muito feio, ninguém queria comprar, ninguém queria colocar na sua casa. Mas o terceiro era forte e muito bonito. Todos o procuraram e queriam comprá-lo, ao ponto de o oleiro necessitar fazer um leilão do mesmo. Se você se deixar tratar, pode ter certeza, Deus irá agregar valores à sua vida. Assim como Deus tem mostrado a sua vontade de trabalhar em nossas vidas usando a figura de um oleiro, existe o lado ruim, infelizmente, né? Existem pessoas que não se deixem serem manuseados, amoldados de acordo com a vontade de Deus. Então fica aqui a nível de advertência. Eu me coloco nessa situação, juntamente com vocês. Quais são essas maléficas características que o povo de Israel, de acordo com o texto, apresentava? Eu quero rapidamente falar sobre elas. A primeira é inflexibilidade. Diga aí, inflexibilidade. Um fator importante na vida do povo de Israel, que impediu que fossem moldados, foi a sua inflexibilidade, que significa a sua não prontidão em obedecer os mandamentos de Deus. A falta de humildade, desobediência, a falta de fé são motivos que reforçam essa inflexibilidade. Em Jeremias, um pouquinho mais adiante, a gente não leu na leitura inicial, mas o capítulo 18, versículo 12 diz assim: mas eles responderam, não adianta, olha só o que o povo de Israel está falando aqui, ó, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a sua rebeldia do seu coração mau. Eles sabiam que eles eram rebeldes, que eles tinham um coração mau, gente, eles sabiam disso. Quanto mais tempo ficamos endurecidos nos enganos do pecado, a falta de arrependimento, o embrutecimento espiritual, o barro ficará duro antes de ganhar o molde desejado. E aí, endurecendo, o barro passará por um processo muito mais doloroso. Sabe quando você olha assim para a vida e fala assim: nossa, esse irmão está passando uma luta danada. Quem sou eu para julgar? Quem somos nós? Mas você vai ver o histórico dessa pessoa, não se deixou ser forjado ou amoldado como era para ser feito dentro do tempo oportuno. E agora Deus, para recuperá-lo, ainda assim no seu infinito amor, ainda traz de volta, mas num processo muito mais doloroso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Segundo, rejeição à palavra. O texto nos mostra a arrogância de um povo de dura cerviz, né? Se você olhar o livro dos profetas maiores e menores, você vai ver um povo de dura cerviz. Povo obstinado ao erro, um povo que não queria saber, estava tudo bem vivendo, assim, apaixonados por Deus, daqui a pouco estava lá no bosque, adorando Baal, perdidos, apóstatas, se curvando diante de outros deuses. E lembra que isso aqui é uma linguagem figurada, um sentido figurado. A gente pode fazer muito bem nos dias de hoje, não indo buscando os postes de Baal, não, tem muitas outras coisas aí, que nos impedem de voltar à presença de Deus, rejeição à sua palavra. Jeremias, no capítulo 18, versículo 18, ele fala assim: então disseram, venha, olha só o povo mais uma vez aqui, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele disser. Olha o coração desse povo aqui. Já estava rejeitando a palavra e queria até matar o profeta. Terceiro, destemor. Diga aí, destemor. O exílio dos judeus na Babilônia se deu principalmente por sua rebeldia e apostasia. A idolatria estava ali no meio, né? Acontecia ao mesmo tempo. Os judeus se afastaram e se esqueceram de Deus, ignorando tudo que foi dito no passado, ignorando também os profetas, o que anunciaram o arrependimento. Fontes históricas dizem que as coisas que foram ditas a respeito desse povo obstinado, Israel naquele tempo,
ele falou assim, isso não vai acometer nós nesse tempo, isso aí vai acontecer no futuro, isso não vai chegar até nós. E aí nós temos o Salmo 126 lá. Se você for ver, é o relato do povo, eles tiveram que passar os 70 e poucos anos, e ali tem um relato de quando eles estavam regressando de volta para a sua pátria. Então, primeiro, inflexibilidade, segundo, rejeição à palavra, terceiro, destemor. Aqui é um combo perfeito para quem quer se autodestruir. É o combo da destruição isso aqui. Bom, embora existam pessoas que têm endurecido seu coração, não têm se deixado tratar, esse episódio bíblico de Isaías, Jeremias 18, enseja-nos algumas preciosas lições espirituais, que eu quero dividir em 5 e discorrer aqui juntamente com vocês. E a primeira delas é a seguinte: Deus não desiste de trabalhar em nossa vida. Você fala assim, mas isso aí eu sei. Então por que Ele não está trabalhando? Por que Deus não está trabalhando? O profeta Jeremias vai à casa do oleiro, não para levar uma mensagem, mas para receber uma mensagem. Olha, observa uma coisa aqui, não sei se vocês notaram isso no texto, mas Deus está ensinando quem? Quem? O profeta ou o povo? Profeta primeiro. Primeiro é o profeta. Você pensa que é fácil ser profeta sobre Israel no tempo de Jeremias? O cara era o profeta chorão, porque ninguém aceitava o que ele falava. Você imagina o processo emocional que aquele cara precisava ser tratado, a forma que Deus precisava trabalhar com ele, por quê? As suas emoções estavam afloradas. Você acha que Jeremias viveu um ministério de alegrias? Era um ministério a lágrimas. Ninguém queria ouvir a mensagem dele, Deus precisava tratar com ele. Ele falou assim, olha, assim como eu faço com Israel, mas eu também faço com você, viu, Jeremias? Você é aquele que vai em meu nome, mas eu preciso tratar assim com você. Isso fica uma mensagem para nós líderes, que muitas vezes vamos à casa de Deus, chegamos aqui, damos uma palavra, isso recai sobre as nossas vidas. Nós precisamos de restauração também, precisamos de transformação dia após dia. E aí, quando Jeremias ele entende que aquilo é para ele também, ele começa a observar que não é pela força, pela retórica, pela palavra, mas sim pelo poder de Deus atuante na vida de Jeremias e naquilo que Deus pode fazer na vida do povo. Quando Deus fala uma coisa a seu respeito, guarde a profecia, até que ela conheça. Se não acontecer nada, não foi Deus que falou. Não foi Deus que falou. Mas aguarde em temor. Lembra quando José falou para o pai dele? Eu sonhei, pai. Aí ele conta o sonho. Os irmãos ficou loucos, queria dar uma coça no moleque. E aí todo mundo ficou, ele falou, esse sonho é de nada, não vai acontecer nada. Mas diz que Israel, Jacó falou assim, mas Israel ficava meditando sobre o sonho do filho. Eu falei, meu Deus, ele entendeu. Não é porque ele ficava, porque ele entendeu o que Deus tinha na vida do filho dele. Então, Deus não desiste de trabalhar em nossa vida. Assim como eu disse que desde o princípio do nosso nascimento até os dias atuais, Deus está trabalhando nesse momento na minha vida e na sua vida. Não permita, ou melhor, não deixe que Deus não cuide de você. Eu estou olhando aqui para o rosto de vocês e estou olhando aqui, né, a reflexão, posso imaginar o quanto que cada um tem um pensamento, né, e coloca a sua história ali e começa a se ver dentro do exemplo. Gente, mas eu quero falar um negócio para vocês, isso é sério. Eu não vim contar um conto da carochinha aqui para vocês, não. Eu vim aqui entregar uma palavra que Deus deu para mim e falou assim, você é o primeiro que eu vou tratar. Você pensa que é fácil? Você toma uma chicotada aqui e eu vou dar só uma palavra para vocês? Não é fácil, não.
Mas louvado seja Deus que olha por nós e fala assim, olha, eu tenho uma obra na sua vida, e você vai ser mais que vencedor, eu vou te abençoar, eu vou prosperar a tua casa, o teu caminho, e eu tomo essa palavra para mim. Só aqueles que crêem no Senhor dão glória a Deus a respeito disso, porque entende que a palavra é para você também. Olha, a minha responsabilidade aqui é lançar as sementes. Mas como eu disse no começo lá, quem tem que agir? De quem que é a reação? De quem que é a reação? A reação, estou falando ação, a reação de quem que é? De Deus. Se você não agir, eu tive que ouvir isso de Deus, falou assim, você não está agindo. Você não está orando como eu coloquei você para orar. Você não está estudando a palavra como eu coloquei você para estudar. Você está olhando para as outras coisas. Quem está falando aqui é o profeta da noite. Hoje eu estou com o microfone, eu sou o profeta aqui para vocês. Chupa essa manga aí. Eu não vim aqui contar a história de um super-herói espiritual para vocês, não. Eu me coloco sentado aí todos os domingos juntamente com vocês, sou também amassado, sou tratado por Deus, mas hoje eu estou aqui para falar para vocês, para alertá-los nesta noite, que Deus, aqueles que se deixarem ser tratados por Deus, aqueles que descerem à oficina do oleiro, vão ter as suas vidas transformadas nesse ano e nos anos vindouros. Você quer ver a sua casa andar? Você quer ver a sua casa prosperar? Você quer ver as coisas acontecerem em seu favor? Senhor, eu tomo posse porque essa palavra é para mim, mas eu profetizo isso na vida de vocês. Porque isso vai acontecer na minha casa. Eu vim aqui e vou testemunhar, para pisar na cabeça do diabo. Eu quero que vocês tomem posse disso. Porque muitas vezes fala assim, tá bom aqui, você está acomodado, está confortável. E o diabo muitas vezes ele trabalha no conforto das pessoas. Ele trabalha no conforto, no comodismo. Se propõe buscar Deus de uma forma como você nunca buscou antes. Olhe para Deus de uma maneira como você nunca olhou. Se comprometa com Deus de uma maneira que você nunca se comprometeu. E você vai ver a glória de Deus descer sobre a sua vida, sobre a sua casa. Sobre aquelas pessoas que estão à sua volta. Eu falo isso com todo o temor. E convicção e certeza, porque Deus é fiel. Deus é fiel para fazer. Segundo, Deus não trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Ou melhor, Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Vocês já ouviram isso, né? Tem algumas músicas cantando isso aí. Por quê? Um vaso é feito para propósito. Diga aí para o seu irmão, um vaso é feito para propósito. Tem crentes que estão na igreja há 20 anos, 30 anos, tem crentes que estão há 5 anos, tem gente que chegou à igreja há 2 meses, tem gente que chegou à igreja há 1 ano, tem crente que com 1 ano já sabe o propósito, tem crente que está com 20 anos e não sabe o propósito ainda de Deus, porque fica titubeando entre 2 pensamentos, uma hora está caminhando aqui, daqui a pouco está indo para lá, fala assim, olha, eu vou para Jericó, agora eu vou para o Egito, eu vou para, eu não sei para onde eu vou mais. Quanto mais nos distanciamos de Deus, mais a nossa vida é sem propósito. Você vai encontrar outro propósito, mas não um propósito no reino de Deus. Ele sempre tem uma utilidade. Um vaso defeituoso com rachadura ou trincamentos não pode cumprir o propósito para o qual foi criado. O oleiro pacientemente tornou a fazer o vaso estragado outro vaso, mas agora um vaso novo. Um vaso novo. Assim Deus faz com você, faz comigo, com você, faz com a igreja, faz com o povo que se deixa tratar. Antes de usar sua vida, Ele trabalha em sua vida. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Alguém disse aí, um tempo atrás, disse que o ópio hoje é o holofote. Uma frase aí.
Quem falou, eu não me lembro mais, eu acho que está com a razão. As pessoas precisam se autoafirmarem pelo poder do externo, da aparência. Mas eu vim aqui essa noite para dizer, Deus quer tratar o seu interior aqui, para que o teu aparente seja verdadeiro, seja real. Não seja uma coisa aqui, um sepulcro caiado aqui dentro e lindo por fora, ou linda por fora. Não adianta nada, para Deus nada significa. Mas quando Deus trabalhar os dois, meu amado, Deus fará grandes coisas através da sua vida. Sem falar nada. Estão ouvindo? Sem falar nada. É só viver o que está aqui. Interessante, Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós temos uma natureza que, se a gente não cuidar, o que acontece? A gente vai lá, onde não é para ir. A Bíblia diz que nós somos tendentes ao pecado. Em outras palavras, nossas atitudes naturalmente se inclinam para o mal. Desde que o pecado passou a estar em nossa vida, nossas atitudes tendem a ser tortuosas. Lembra a questão de hereditariedade, lá o pecado de Adão? Não nos enganemos, somos levados a querer levar vantagem, a mentir, a caluniar e a outras coisas piores. Somente se formos alvos do agir de Deus é que poderemos ser guiados pelo Espírito e mudarmos as nossas atitudes. Assim, para Deus trabalhar através de nós, primeiro Ele terá que trabalhar em nós. E nossa natureza pecaminosa, com que o domínio do pecado possa ser quebrado em nossas vidas. Segundo, nossas emoções precisam ser trabalhadas. Impressiona-me muitas pessoas feridas dentro da própria igreja. Pessoas com as suas emoções até a flor da pele, né? Gente que vive experiências de rejeição, de abandono, de traição, de injustiças, de abusos, e que nunca foram curadas disso. Por isso a necessidade de trabalhar em nossas emoções. Você sabia que pessoas com problemas emocionais correm o risco de ter doenças psicossomáticas e até mesmo desenvolver alguns tipos de câncer? Isso aí é científico já, todo mundo sabe. Você vê, qualquer pessoa fala sobre isso em qualquer podcast aí. Terceiro, nosso caráter precisa ser também transformado. Define-se caráter como sendo um conjunto de qualidades, boas ou más, que se distingue uma pessoa ou um povo, traço distintivo, formação moral, honestidade, marca, cunho e impressão. Essa aqui é a definição de caráter. Caráter é o mais importante do que desempenho. Lembre disso. Eu conheço muitas pessoas que têm uma habilidade assim, externa de se dimensionar no mundo. Nossa, maravilhoso. Você olha assim e fala assim, poxa, eu poderia ser que nem essa pessoa. Que habilidade. Isso em várias áreas. Não é só na minha área que eu atuo, não, que eu trabalho. Mas vida precede ministério. Deus quer trabalhar na sua vida primeiro, em você, seu caráter. E antes de Deus trabalhar em você, antes de Deus trabalhar através de você, tem um través aqui, Ele vai trabalhar através de você de uma maneira com que, quando todas essas coisas que você passou lá atrás, sejam tratadas. É difícil você deixar algumas situações na vida serem expostas, né? Mas se trata do oleiro, você nas mãos do oleiro. Não é você na mão do homem, é na mão do oleiro. E Ele está aqui essa noite para tratar de você, para cuidar de você. Mais um ponto aqui. Deus não faz reparos no vaso velho. Ele faz um novo. A vida cristã não é apenas aplicar uma fina camada de verniz ético e rachaduras no nosso caráter. A obra de Deus em nós não é uma reforma da estrutura do velho homem. Deus modela o barro e faz dele um novo vaso.
uma promessa aqui para vocês hoje. Aqueles que se deixarem ser quebrados na mão do oleiro, vão ter meia lataria aí renovada, não estou brincando. Aqueles que se deixarem ser quebrados na mão do oleiro, vão ser restaurados completamente. Eu sei, não é fácil, porque a gente tem que quebrar toda a nossa empáfia, tem que deixar o nosso orgulho de lado, deixar aquela sensação, eu sei disso, eu sei que eu tenho que melhorar nisso, mas não quer melhorar. É por isso que eu entendo quando Isaías diz que ele fala assim, olha, com quebrantado e contrito, com esse eu habito. Sabe por quê? Porque quando você está quebrado na mão do oleiro, ele faz o que ele quer de você na mão dele. Ele faz o que ele quer. Quarto, já estamos terminando já. Deus não faz um vaso segundo o desejo do homem, mas conforme a sua soberana vontade. O oleiro faz um vaso conforme o que lhe apraz. Não é o barro que determina ao oleiro a forma e o propósito para o qual é criado. O oleiro, ele é soberano sobre a nossa vida. O oleiro é livre para fazer do barro o vaso, do barro o vaso que deseja. E o apóstolo Paulo até coloca, né? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Você pode fazer essa pergunta para Deus? A única coisa que você pode fazer é se deixar estar nas mãos do oleiro. Não é a nossa vontade que deve prevalecer no céu, mas a vontade de Deus que deve ser feita na terra. É como em algumas de nossas orações. Quem já fez essa oração que levanta a mão? Só os corajosos. Senhor, faça o que quiser de mim. Alguém já fez essa oração? Funcionou? Eu vou falar, eu tenho uma notícia ruim para vocês agora. Vocês querem ouvir? Você fala assim, não quero ouvir não. Aí a gente vai para o quinto e termina. Vocês querem ouvir? Deus, Ele ouviu, mas Ele tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Posso ouvir um glória a Deus por isso aí? Um glória a Deus foi assim, glória a Deus. É, né? Fazer o quê, né, filho? Mas é verdade. Mas encara de uma maneira boa, isso é bom. Você não está em qualquer mãos. E quinto e último, para a gente finalizar. Eu pulei tanta coisa que eu escrevi para pregar uns 5 sermões. Achei que não ia dar para pregar 15 minutos. Quinto, Deus não dispensa nenhuma etapa ao fazer um vaso de honra. Lembra das 7 etapas lá? Não adianta, vocês vão ter que passar pelas... Vocês não, nós passaremos pelas 7 etapas. Como oleiro, Deus não faz um vaso de pedra, por quê? Pois ele resiste a ser moldado. Deus não trabalha com areia, pois esta não tem liga. Deus não lida com a lama, pois esta apenas suja as suas mãos. Deus molda o vaso de barro. Saiba de uma coisa, tem gente aqui que não está no estado de poeira, vai precisar ser umedecido. Tem gente aqui que vai precisar ser pisado. Tem outros que vão precisar ser manuseado, amassado. Tem alguns aqui que vão precisar ser quebrados. E tem alguns aqui que nunca passaram pelo fogo, vão ter que passar, não vai poder pular essa etapa. Deus quer fazer você resistente. Deus quer fazer você grande, o seu testemunho grande na terra dos viventes. Deus quer fazer a sua luz brilhar. Não, a mensagem não é essa, desculpa, gente, é barro aqui. É barro. Nós fomos criados para louvor
e glória de Deus. Devemos ser vasos preciosos, limpos e úteis. É isso que está acontecendo nessa noite aqui, só para aqueles que acreditam. Somos vasos de honra preparados para toda boa obra. Devemos ser vasos cheios do Espírito Santo. Nós somos vasos que em si mesmos têm pouco valor, porém somos vasos que transportam um tesouro de valor inestimável. Eu só posso estar aqui nesta noite ministrando a vocês, é porque existe essa riqueza, ou uma pequena porção dessa riqueza dentro de mim. Também não posso falar, né, que tem toda a riqueza, porque não tem como mensurar. Eu sou como vocês, mas é por causa disso é que Deus me coloca aqui. É por causa disso que Deus me capacita a fazer inúmeras outras coisas. Às vezes eu faço algumas coisas na minha vida e falo, Senhor, como é que eu consegui fazer isso aqui? Eu estava com tanto medo de realizar isso aqui. Eu lembro uma vez, até é interessante que eu nunca tinha tocado, isso é alguns anos atrás, eu fui chamado para tocar o hino nacional, acompanhar um cantor, tinha que tocar o hino nacional e para, sei lá, 6, 7 mil pessoas. É uma baita de uma responsabilidade, simplesmente você não pode o quê? Você não pode errar, só isso. E aí o que eu fui? Fui para cima, fiz a minha parte, fiz o arranjo, escrevi o arranjo, tal, estava pronto, deixei o arranjo na minha, fiz a minha parte. Eu toquei tanto aquele arranjo, e o rapaz que eu acompanhava lá, ele falou assim, Tiagão, tá pronto, não precisa nem ensaiar mais. Eu falei assim, não, vamos ensaiar, até o dia antes a gente vai ensaiar. E eu cheguei lá no dia para tocar, a minha maior preocupação era, sabe aquela sensação, aquele senso de segurança, de você realmente chegar lá e conseguir entregar aquilo que foi desenvolvido? Era desenvolver aquele papel. Aí, antes de ir, eu orei a Deus, apresentei, né, e fui tranquilo. Chegou a hora de fazer. Eu fiz aquilo de uma maneira, sabe, que eu entendi que não era só eu fazendo, mas era Deus me capacitando a entregar aquele restinho que faltava, que eu não podia. Porque nós temos as nossas limitações. Tem alguém que pode levantar a mão e falar assim, eu sou 100% aqui? Mas deu tudo certo, porque eu entendi que eu pedi para aquele que pode fazer todas as coisas na minha vida, e Deus me concedeu essa graça. Bendito o oleiro que nos fez de barro, e para nos salvar entrou no barro, encarnou-se e habitou em nós, para fazer de nós vasos de honra, úteis para toda boa obra. Entenda uma coisa, você é vaso precioso, o diabo sabe disso, vai querer falar que você não é vaso, mas eu quero finalizar com isso. A boa obra que Deus começou, ela vai por muito tempo ainda, mas essa obra vai ser completa. Deixe Deus tratar a sua vida no nome de Jesus, amém? Abaixa a sua fronte e vamos orar a Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu és o verdadeiro oleiro nas nossas vidas. E assim, Pai, eu como os meus irmãos aqui, eu me coloco na condição, Pai, de ser tratado, Senhor, como cada um daqueles, Pai, que querem se submeter a isso. Porque eu sei, Pai, que os caminhos que o Senhor tem, os caminhos que o Senhor quer na minha vida, são os melhores, ó Deus. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor visite a Tua igreja, visite o Teu povo, que o Senhor trabalhe restaurando poderosamente, que o Senhor possa inundar os corações, Pai, de tal maneira que eles fiquem satisfeitos em saber, Pai, que mesmo no processo, Pai, de serem quebrados, de estarem, Pai, sendo amoldados, manuseados na mão do Senhor, haja alegria, Pai, haja convicção e certeza que isso é para a Tua glória, para louvor do Teu santo nome. Por isso, Pai, nos abençoe, Pai, como igreja, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, Pai, em toda a terra, e que o Senhor nos continue, Pai, a boa obra que começou em cada um de nós. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus, aquele que é bendito, eterno, reina para sempre, e aqueles que concordam digam amém, amém. Se você quiser um pouquinho além, pode aplaudir ao Senhor também.